Obediência, santificação e reavivamento, por Luiz Arley Gosch. O Senhor Deus pôs e lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Gênesis, capítulo 3, versículo 23. Este versículo faz parte da história bíblica do livro de Gênesis, no Antigo Testamento. Ele descreve o momento em que Deus expulsou Adão e Eva do jardim do Éden como condenação pelo seu pecado de desobediência ao comer do fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa expulsão de Adão e Eva do jardim do Éden é conhecida como a queda do homem. Adão e Eva passaram a viver fora do Éden, enfrentando as dificuldades do trabalho árduo e as dores do parto como resultado do pecado. Este evento é fundamental na narrativa bíblica, pois marca o início do sofrimento humano e da separação entre Deus e a humanidade devido ao pecado. A desobediência colocou a humanidade em uma posição de isolamento espiritual. O plano original de Deus era ter um relacionamento eterno e harmonioso com a humanidade, mas o pecado interferiu nesse relacionamento. Deus é santo, o que significa que ele é puro, perfeito e separado de qualquer impureza ou pecado. Apesar do pecado, Deus nunca desistiu do pecador. Deus ama a humanidade incondicionalmente e oferece perdão e redenção aos que se arrependem de seus pecados e se voltam para Ele. Entretanto, o pecado é uma ofensa à santidade de Deus. A reconciliação entre Deus e o pecador só é possível por meio do sacrifício expiatório de Jesus Cristo, que é o meio pelo qual o pecado é expiado e os seres humanos podem ser reconciliados com Deus. A santidade de Deus é um tema central na Bíblia e é mencionada em várias passagens. Uma dessas passagens que destaca a natureza santa de Deus é encontrada no Antigo Testamento, no livro de Isaías. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriram os pés e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías, capítulo 6, versículos de 1 ao 3. Nesta visão que o profeta Isaías teve, os serafins, que são uma classe de anjos, proclamam a santidade de Deus, enfatizando sua pureza e perfeição. O pecado original de Adão e Eva originou o afastamento da humanidade em relação a Deus. Como vimos, Deus é santo e o pecado é uma transgressão contra a sua santidade. Por isso, criou uma barreira entre Deus e a humanidade. Para resolver esse problema, se faz necessário a redenção da raça humana. A redenção, nesse contexto, refere-se ao ato de ser resgatado ou liberto do pecado e de suas consequências espirituais. A redenção é alcançada através do sacrifício expiatório de Jesus Cristo, o qual, sendo completamente sem pecado, se tornou o sacrifício perfeito. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse plano é perfeito até hoje, pois Deus preparou tudo o que era necessário para que esse resgate pudesse ocorrer.
A generosidade de Deus fica evidenciada quando Ele nos provê seu Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo, bem como sua palavra para guiar as pessoas. A morte e ressurreição de Jesus são atos de redenção que oferecem perdão pelos pecados, reconciliação com Deus e a chance de uma relação restaurada com Ele. Assim, Deus, em sua misericórdia e amor pela humanidade, resolveu resgatar o homem caído. De acordo com os relatos bíblicos, há várias passagens que descrevem Jesus realizando curas e exorcismos durante seu ministério. Esses relatos destacam a capacidade de Jesus de realizar milagres como uma demonstração do poder divino e da sua missão para trazer cura espiritual e física às pessoas, demonstrando sua autoridade sobre as forças espirituais do mal. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Lucas, capítulo 4, versículos 18 e 19. Essa passagem é uma declaração fundamental da missão de Jesus, enfatizando seu propósito de trazer redenção, cura e liberdade espiritual e física para aqueles que estão em necessidade. A operação de curas e milagres em nome de Jesus no meio cristão é a manifestação desse poder de Deus que o Filho demonstrou. Essas ocorrências são fundamentadas em passagens bíblicas. O próprio Cristo instrui aos crentes para curarem os doentes e expulsarem demônios em seu nome. Aos que crerem, será dado o poder de fazer estes milagres, expulsar demônios pelo poder do meu nome e falar novas línguas. Se pegarem cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. E, quando puserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Marcos, capítulo 16, versículos 17 e 18. A importância da compreensão espiritual e do entendimento do papel da Igreja na vida dos cristãos é um ponto fundamental. A Igreja é o corpo de Cristo na Terra, e cada membro desempenha um papel significativo nesse corpo. Então, essa compreensão espiritual envolve não apenas conhecer as Escrituras e as doutrinas da fé, mas também compreender como aplicar esses ensinamentos na vida diária. Além disso, cada cristão precisa se encorajar a descobrir e usar seus dons espirituais para o benefício da igreja. De acordo com as Escrituras, cada crente tem habilidades e talentos específicos dados por Deus, e esses dons podem ser usados para edificar a igreja e servir aos outros. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é só um e o mesmo Espírito quem dá esses dons. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem de sabedoria, e para outra, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento. Para uma pessoa, o mesmo Espírito dá fé, e para outra dá o poder de curar. Uma pessoa recebe do Espírito poder para fazer milagres, e outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele.
Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas e para outra, ele dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. Porém, é um só e o mesmo Espírito quem faz tudo isso. E dá um dom diferente para cada pessoa conforme ele quer. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos do 4 ao 11. De certo, isso levará a um reavivamento duradouro na vida de cada cristão. Esse avivamento surge com a prática intensa da fé na palavra de Deus. O reavivamento é um despertar espiritual renovado que deve ser vivido por cada filho de Deus, e isso somente acontecerá com uma busca mais profunda por Deus, produzindo, assim, arrependimento, crescimento espiritual e um desejo fervoroso de viver de acordo com os ensinamentos da fé. Portanto, para que o mover de Deus seja tangivelmente sentido, é necessário que o cristão exerça a musculatura da sua fé diariamente em sua vida. O despertar da fé na vida de cada crente irá lhe proporcionar uma base sólida para anunciar as boas novas do Evangelho com os outros e viver uma vida que espelhe os princípios do cristianismo. Reabibliamento é um termo que sugere um retorno às escrituras bíblicas e uma prática vigorosa da fé como um meio de revitalizar e fortalecer a espiritualidade individual. Jamais existirá reavivamento sem reabibliamento. Um princípio importante dentro do cristianismo é a santificação, pois sem ela ninguém poderá ver a Deus. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Nenhum cristão consegue uma vida de santificação se não for através da palavra de Deus. Santifica-os pela tua verdade. Tua palavra é a verdade. João, capítulo 17, versículo 17. Viver uma vida santificada é viver de acordo com os princípios e ensinamentos bíblicos. Isso é fundamental para que o cristão seja reavivado e usado por Deus. Portanto, a obediência à palavra de Deus, naquilo que está escrito, é primordial no processo de santificação, pois ela traz reavivamento para o Filho de Deus. Jesus Cristo é o modelo absoluto de obediência a Deus Pai, e seguir seu exemplo é essencial para crescer na fé e ser transformado à sua semelhança. Pense nisso.